Muito boa tarde a todos os presentes, cumprimento a mesa, cumprimento todos os presentes nesta conferência e digo-vos que me trouxe aqui, sobretudo, a vontade de vos dizer que este é o tempo, que este é o nosso tempo. Sentimos muitas vezes o cansaço das palavras e habita-nos a urgência de uma ação que é resistência, que é liberdade, que é futuro, que é sobretudo a recusa de um país que parece andar sempre às voltas com o mesmo destino. Se queremos ser livres, não podemos descansar. Porque a liberdade individual nasce do trabalho coletivo, do encontro, de movimentos comprometidos com o bem público, com o bem comum. E quando alguém se esconde, quando alguém se omite, quando alguém se demite, é toda a sociedade que regride. Não há nada pior do que o conformismo que nos torna insensíveis, do que a indiferença que nos torna desumanos. Foi há um século, precisamente há um século, que a guerra venceu a Europa. E como todas as guerras, como todas as tragédias humanas, não aconteceu apenas por causa de alguns, mas aconteceu sobretudo pela resignação de muitos, por uma espécie de consentimento generalizado. É por isso, para que este consentimento generalizado não tenha lugar, que cada um de nós tem de ser responsável pela humanidade inteira. Tem de saber que os seus gestos contam e que neles está o nosso futuro coletivo. Não nos podemos abandonar ao fatalismo, nem à ideia de que a nossa ação de pouco ou nada serve. Quem sente, não consente. Este é o nosso tempo, o tempo de abrirmos um tempo novo. Quando viramos de século, quando passamos do século XX para o século XXI, habitava-nos a segurança de que Abril nos trouxera, finalmente, para níveis europeus de desenvolvimento. A entrada no euro confirmava-nos esta certeza. Infelizmente, os 14 anos deste século retiraram-nos as ilusões. Já lá vai mais de uma década de retrocessos, sobretudo neste último triênio da Troika. A glorificação dos mercados trouxe a destruição das sociedades, perverteu a palavra liberdade para a transformar numa arma de arremesso contra o Estado Social, contra os princípios da justiça social e até contra os direitos humanos. A Europa tem-nos explicado, de experiência feita, que ninguém nos salva a não ser nós próprios, com as nossas forças e fraquezas, compreendendo-as e superando-as. Interdependência, claro que sim. Dependência é que não. Sonhemos, como dizia Saramago, com uma Europa que não terá como sede Berlim, ficando Bruxelas para a burocracia e Estrasburgo para o entretenimento verbal. Sonhemos com uma Europa de muitos centros e não de um centro só. O mundo também nos tem explicado, da ciência certa, que a tão apregoada liberdade dos mercados traz mais pobreza para a maioria das pessoas, traz mais desigualdades, mais fraturas, mais divisões. Precisamos, por isso, de um outro mundo, no qual a ganância e a especulação não sejam elevadas ao lugar cimeiro das virtudes. Sem controle público, sem controle dos Estados, sem controle das organizações internacionais, os poderes que agora dominam o mundo e que tantas vezes nem sequer conseguimos identificar ou nomear, estes poderes corrompem a democracia e a liberdade. Estes combates, na Europa e no mundo, parecem por vezes superiores às nossas forças, mas sabemos bem que ao longo dos séculos, que ao longo da história, muitos impossíveis se tornaram possíveis. E sabemos também que depois de alcançados, a nossa perplexidade vira logo do avesso. Porque é que demoramos tanto tempo a fazer isto? Porque é que demorou tanto tempo a concretizar certas coisas, certas ações, certos avanços, certas conquistas? Comecemos então hoje. Este é o tempo de uma nova política. Porque o estado do país já não se descreve com palavras. Não são apenas erros e mais erros. É o resultado de políticas,
É o resultado de opções deliberadas, tomadas ano após ano. Muitas vezes, como reitor, após cada corte anual no orçamento, após cada protesto da nossa parte, perguntavam-me os jornalistas: mas afinal, diga-nos lá, explique-nos lá concretamente em que é que o corte afeta o normal funcionamento da universidade. Era a pergunta anual, sistemática. E eu lá tentava explicar, como podia, que a degradação não se vê logo à primeira, que se não cuidarmos da nossa casa todos os anos, ela não vem logo abaixo. Mas um dia vem, e agora veio, na educação, na justiça, no trabalho, em tantos outros setores da nossa vida. Não é um descuido. É o resultado de um desinteresse intencional, de um abandono sistemático da coisa pública. Não é um descuido. É uma ideologia contra o serviço público, contra o Estado Social. Sim, precisamos de construir uma nova política que reforce a capacidade de decidirmos sobre o nosso destino, que reforce a capacidade de nos desenvolvermos num quadro de justiça social e em paz com a terra. E para isso, as políticas públicas têm de se construir em torno de 3 grandes eixos. O primeiro é investir na cultura, na educação e na ciência, com a correspondente valorização do trabalho e das qualificações, porque está aqui, nesta valorização, a nossa independência e o nosso futuro. O segundo é trazer o conhecimento para a sociedade e para a economia, com dinâmicas de transferência de tecnologia e de inovação, porque está aqui a possibilidade de uma estrutura produtiva sólida e capaz de se adaptar ao desenvolvimento verde ou ao desenvolvimento azul, para aqueles que prefiram a metáfora da água. O terceiro eixo, esse é consolidar direitos e deveres no trabalho e na vida, na sociedade, com uma fortíssima consciência social, porque não há sociedade forte, nem coesa, sem igualdade, porque na pobreza não há democracia, porque na pobreza não há liberdade. Este é o nosso tempo, o tempo de nos juntarmos para mudar Portugal. Precisamos de reunir as forças de mudança que existem, mas que estão fragmentadas. Porque dividir é fácil, unir é que é difícil. E para unir precisamos de coragem, de determinação, de ideias. Precisamos de nos encontrar num trabalho concreto, persistente, paciente. É habitual ouvir-se, é muito banal, o verso de António Machado: o caminho faz-se caminhando. Mas falta ao verso uma palavra, a palavra juntos. O caminho faz-se caminhando juntos. O caminho faz-se quando caminhamos uns com os outros. E para isso precisamos ter a coragem de assumir novas formas de fazer política, novas formas de construir processos de diálogo e de participação, novas formas de começar uma vida política que permita a cada um ser autor e não apenas eleitor, que permita a cada um estar presente, fazer-se presente e não apenas ser representado, que permita a cada um decidir todos os dias e não apenas de 4 em 4 anos. É através destes novos espaços de sociabilidade e de decisão que se pode democratizar a democracia, que se podem abrir novas possibilidades de agir. O alinhamento entre nós, de uma maioria, de um governo e de um presidente, correu quase sempre mal. E é por isso que a política hoje tem de ser feita de muitas vozes e de muitas vozes diferentes, de muitas presenças e presenças fortes, de muitos espíritos e de espíritos independentes. É neste espaço público de causas, neste espaço de causas públicas, que se definirá o nosso futuro. E agora trabalhar. Decisões prontas, pensamento claro,
Eis o que o tempo exige de nós. Escreveu Saramago na Seara Nova, de 1 de maio de 1974, há 40 anos atrás. Sim, este é o nosso tempo e nele não podemos ficar à espera que outros escrevam a história por nós, que outros assumam as nossas responsabilidades. Claro, todos sabemos que não é por adiantarmos os relógios que o futuro chega mais cedo. E é por isso que cada utopia, que cada sonho dá muito trabalho, obriga a muitas conversas, obriga a muitos encontros, nas consciências e nas ruas. E também aqui, nesta conferência, porque nela se vive o nosso tempo e temos de o habitar com a coragem dos começos. Ninguém nos perdoaria se não conseguíssemos pôr-nos de acordo. E não pode ser amanhã, tem de ser hoje, porque é hoje o nosso tempo, o tempo de abrirmos um tempo novo, o tempo de nos juntarmos para mudar Portugal. Muito obrigado.